Cristo nos chamou para a liberdade. Abra sua Bíblia comigo, lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vai estar aqui no telão também. Gálatas 5, capítulo 1, está escrito assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Vamos ler novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta noite. Fala para Ele que o seu coração está aberto para receber a palavra. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala a cada coração, fala, meu Deus, com cada vida. Meu Deus, que a Tua palavra provoque em nós, meu Deus, as mudanças, a transformação que o Senhor almeja, que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai, para que nós possamos viver no Senhor a Tua vontade, que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, que a minha vida seja mais uma vez e sempre, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Você pode se assentar no seu lugar. O texto que nós lemos, ele é simples e direto, que Cristo nos chamou para nós sermos libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição e a promessa do retorno dele traz para nós liberdade. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz, algo precioso foi conquistado para nós, que se chama liberdade. Fala comigo, liberdade. Fala mais forte, liberdade. A liberdade, irmãos, é um presente que nós temos de um valor inestimável. É ou não é? Nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de falar o que a gente quiser, nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos fazer. Olha só, pastor, eu posso fazer o que eu quiser? Você pode. Fala para quem está do seu lado, você pode. Pode fazer o que você quiser. E o que você quer fazer? Está de acordo com aquilo que Deus se agrada? Está de acordo com a vontade de Deus? É bom para a sua vida? Faz o bem para a sua vida? Nós precisamos entender a liberdade. A liberdade não é falta de regras. A liberdade não é falta de instruções. Senão, já imaginou se nós criássemos os nossos filhos em total liberdade? Quem é que cria o filho em total liberdade? Nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, deixa os filhos fazerem o que eles bem entenderem. É assim ou não é, irmãos? É ou não é? E o nosso Pai que está nos céus, que sabe o que é melhor para nós, Ele não nos cria, não nos orienta livres e soltos e para a gente fazer qualquer coisa que a gente quiser. Por isso Deus estipulou regras, limites, e os limites eles são implantados no nosso coração e na nossa mente para nós entendermos o que é bom e o que é ruim para nós. A gente faz coisas ruins para nós? Fazemos ou não fazemos? Fala, pecador, fala, fazemos. Nós fazemos. Mas a partir do momento em que eu entendo que determinada coisa não faz o bem para mim, eu vou deixar de fazer a coisa. É assim ou não é, irmãos? É nada. Porque na nossa força a gente não consegue. A gente até tem boa vontade. A gente até quer deixar de fazer o que é errado. A gente até quer fazer o que é certo. Mas na palavra de Deus nós vemos até um grande homem de Deus, o maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo,
que ele declara com as suas palavras, ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e as coisas más que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, irmãos. Você compreende isso? Nós somos seres humanos e nós lutamos. Mas a palavra de Deus diz que o espírito e a carne, eles têm uma briga, eles têm uma desavença, eles não se dão bem. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Mas o que é a carne? A nossa vontade natural. Isso é a carne. E o que é o espírito? É o sobrenatural de Deus. É a parte de Deus em nós que fica em conflito. Quantas vezes você pensou em fazer algo e ficou um conflito na sua mente? Vou fazer. Não vou fazer. Não, eu acho que eu tenho que fazer isso. Não, é melhor não. Quem já passou por um conflito assim? Todo mundo. Parece aqueles desenhos animados que tem um anjinho de um lado falando assim: não faz nada disso. E tem um capetinha do outro lado falando: não vai dar nada. Pode ir, tudo normal, nada a ver, vai lá. Não é isso, irmãos, que a gente enxerga? Então nós precisamos entender que a liberdade que nos é dada, ela tem limites, como tudo na vida tem limites. Tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem regra. E nós vivemos debaixo de regras. Nós vivemos debaixo de instruções. Mas se nós somos livres, nós sabemos tomar as melhores decisões. E é isso que nós lemos aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E qual é essa liberdade então? É nós sermos livres do fogo do inferno. Primeira coisa, extremamente importante. Primeiro da lista, nós sermos libertos de sermos condenados ao inferno. Essa é a liberdade que foi conquistada para nós. Que mais? Das coisas do mundo. O que são as coisas do mundo? As coisas que querem entrar na nossa vida para causar mal em nós, para causar mal na nossa casa, na nossa família, para prejudicar o nosso trabalho, para prejudicar os nossos sonhos. Você percebe que tudo isso está debaixo da bênção e da vontade de Deus, mas coisas externas que estão fora dos limites, querem tirar a nossa paz, querem fazer com que a gente desista, deixe de sonhar, deixe de acreditar. Tantas coisas fora da nossa vida tentam entrar para causar mal em nós. E fica essa briga constante. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz algo importante a respeito dessa liberdade. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se o Filho libertar, então haverá liberdade de verdade. Sabe por quê? As pessoas que estão lá fora, elas olham para a igreja, para os crentes, e falam assim: isso aí é um fanático, isso aí é um bitolado, é um iludido. É ou não é, irmãos? Quem aqui já no passado falou mal de crente? Eu falava, eu via um irmão passando do outro lado da rua com a Bíblia debaixo do braço, e eu falava assim: aí, aleluia! Ele falava assim: Deus te abençoe, meu irmão. Eu ficava com raiva, porque eu era menino, era moleque, e eu queria provocar os crentes, e eles não se sentiam provocados, eles gostavam. Olha só, onde que o fulano foi parar? Pregando a palavra de Deus. Eu acho que aqueles crentes que eu provocava, eles falavam assim: vou orar por esse rapaz aí, ele vai se encontrar com Deus um dia. E não é que funcionou? Não é que Deus ouviu a oração? Irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes. O mundo lá fora não compreende a liberdade que nós vivemos. O mundo lá fora não entende como nós somos felizes. Não faz sentido.
a gente viver uma vida diferente do que o mundo lá fora vive. Não faz sentido a gente estar livre e eles acharem que a gente está preso. Quando nós que estamos livres temos a certeza de que quem está preso é quem está no mundo, aprisionado nos vícios, aprisionado nas drogas, aprisionado em coisas erradas pela vida, aprisionado em pensamentos que foram implantados dentro da cabeça das pessoas, para que elas não quisessem sequer ouvir a palavra de Deus um dia na vida delas. Quantas pessoas estão aprisionadas, trancadas, presas, e acham que estão livres, irmãos? Quantas pessoas? Mas nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque Jesus, ele não morreu pelos perfeitos, não foi, de forma alguma. Jesus, ele entregou a vida dele pelos pecadores, por nós pecadores, por aqueles que estão lá fora, para que eles alcançassem a liberdade em Jesus. Jesus entregou a vida por todos, sem exceção. Fala para quem está do seu lado, foi por todos, não tem exceção. Não foi por um povo perfeito, perfumado, cheiroso, bonito, bem vestido, não. Foi pelo maltrapilho, pelo fedido, pelo pecador. Foi por nós mesmos. E nós precisamos permanecer firmes, como o texto que nós lemos em Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Permanecer firmes na palavra, no caminho. A gente não pode bambear, não pode ficar bambeando para lá e para cá. Estar firme é estar alicerçado naquilo que Deus nos ensina. Sabe, você já parou para pensar de onde vem a moral, a ética, os bons costumes? Pastor, eu estudei que veio lá da Grécia, que veio lá dos filósofos. Irmãos, antes dos filósofos, Deus já estipulava regras para o convívio da humanidade. Antes da filosofia existir, Deus já determinava coisas para que houvesse um bom convívio. Então, tudo que a gente tem na nossa vida, todo aprendizado que a gente tem, os bons costumes que os pais nos ensinam, e os pais não ensinam a gente, não pega o que não é seu, não traz para casa aquilo que não te pertence, você não pode pegar nada dos outros, você não pode falar palavrão, e tal, isso aqui não é bom para a sua vida, isso aqui faz mal. Os pais não orientam a gente. De onde vêm essas coisas? Da filosofia, irmãos? Nossos pais são filósofos? Não, irmãos, isso foi colocado dentro de nós, pelo próprio Deus, porque a gente tem distinção do que é certo e o que é errado, a gente sabe. Então a gente precisa permanecer firme, fazer escolhas na nossa vida. Irmãos, fazer escolhas não é fácil, é muito difícil. O meu pai, ele se tornou pastor antes de mim, já está na glória, faleceu, está na glória com Deus. Minha mãe continua viva, glória a Deus por isso, e faço votos que viva muitos e muitos anos ainda, pastora também. Mas eu me lembro que meu pai, ele bebia muito, bebia demais, e era um transtorno para a família, e ele não acreditava que aquilo fazia mal, só que a gente via o mal que fazia. Bebia demais, fumava demais, chegava bêbado em casa toda noite, era briga, discussão, tanta coisa ruim. E aí um dia, meu pai me viu me arrumando para ir para a igreja, eu fui para a igreja antes dos meus pais, e ele me confrontou e falou assim: você não me convida para ir na sua igreja não? E meu pai era um cara muito bruto, muito duro, e do jeito que ele me falava, a gente discutia muito. E aí eu falei assim para o meu pai: eu não, a porta da igreja está aberta, até cachorro entra,
Se quiser, você vai. E quando eu cheguei na igreja, eu dobrei meu joelho, eu pedi perdão para Deus, eu falei, Deus, por que eu falei desse jeito com meu pai? Por que eu falei desse jeito? Eu quero que todo mundo seja salvo, eu convido as pessoas para vir da igreja, por que eu falei desse jeito com meu pai? Deus me perdoa. Eu não devia ter falado assim com ele. Fiquei sentado, sempre sentava na primeira fileira, e o culto começando, eu escutei um burburinho, e gente olhando para trás e tal, não sei o que, eu olhei, meu pai, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, entrando na igreja, eu falei, meu Deus, meu pai veio, sentou do meu lado, me cutucou assim, falou, você não me convidou, mas eu vim, tá? Nunca mais ele saiu da igreja. Não foi um convite que eu fiz, porque eu não convidei meu pai, mas foi uma atuação do Espírito Santo. E meu pai, naquele tempo, conheceu Jesus, se reencontrou com Jesus. Ele fez uma oração a Deus, falando, Deus, eu amaldiçoo o dia que eu aprendi a beber. E ele conseguiu parar de beber, mas não largava o cigarro de jeito nenhum. Até que Deus deu um tranco nele e transformou a vida do meu pai. Meu pai viveu feliz com Jesus durante muito tempo. E eu louvo a Deus por isso, porque meu pai e a minha família se encontrou com Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar firmes. Tem coisas que a gente consegue fazer. Tem decisões que a gente toma na vida que a gente consegue dar conta delas. Mas tem coisa que sozinho, irmãos, não vai. Se a gente não permitir que Jesus entre na nossa vida, a gente não consegue dar mais um passo. A gente simplesmente não tem forças. Mas nós precisamos entender na palavra de Deus essa firmeza que nós precisamos ter. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16, versículo 13, que diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Olha o segredo de tudo, irmãos. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas de Deus, nós nos ligamos ao Pai, e Ele é quem nos mantém firmes, é Ele quem nos dá coragem, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem faz a gente não ficar bambo. Pode vir o vento que vier, pode vir a força que vier, a gente consegue ficar firme. Mas para nós ficarmos firmes, percebe que a firmeza exige de nós resistência. Fala comigo, resistência. Para eu estar firme, eu preciso resistir. É como quando alguém dá um empurrão em alguém. Se a pessoa não está firme, ela cai, tropeça, tomba. Não é assim? Mas se a pessoa está preparada, firme, ela sabe que os empurrões vêm, pode dar um empurrão que for, a pessoa não vai se mover, porque ela já está resistindo. E nós precisamos resistir, tirar força da onde não tem. Mas como é que eu tiro força de onde não tem? E aí, humanamente falando, isso é quase que impossível. Fala para quem está do seu lado, sozinho a gente não consegue, mas juntos nós podemos saltar muralhas. Sozinho não vai, irmãos. Sozinho todo mundo enfraquece. É como o churrasqueiro, que ele faz o braseiro ali, e ele resolve tirar uma daquelas brasas incandescentes e pôr do lado. Só põe do ladinho assim. Em pouquíssimo tempo aquela brasa, ela se apaga, fica em cinzas. Você que faz churrasco, faz um teste.
O fogo está pegando ali, a brasa que está do lado, ela simplesmente se apaga. Mas você pega aquela brasa que se apagou, põe junto, põe do ladinho assim, encostado, pega fogo de novo. Juntos, a gente vai muito longe, irmãos. Então um fortalece o outro, um junta com o outro, dá o braço, dá as mãos, e fala assim: eu vou te ajudar. Nós vamos juntos, nós vamos resistir juntos, nós vamos estar fortes juntos. E nós precisamos resistir juntos aquilo que vem de fora, tentando fazer com que a nossa vida vá ao fracasso, irmãos. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, não quer nos ver felizes, não, de forma alguma. E irmãos, ele não está lá no inferno com um tridente na mão, fazendo os outros sofrerem. Isso daí é desenho animado, é historinha para criança. Mas a palavra de Deus diz que Satanás, os demônios, serão lançados no inferno. Lá é o destino deles. Só que ele quer companhia, sabia disso? Fala para quem está do seu lado: o inimigo quer companhia. Não, agora fala com voz de profeta, fala assim: o inimigo quer companhia. Fala para quem está do seu lado: você tem coragem? Fala assim: ele quer te levar. Você sabia disso? Ele quer você lá com ele, para fazer festa. Não, é para sofrer junto. Ele quer você com ele, e ele vai fazer de tudo para levar você com ele. Ele vai colocar distrações na sua mente para você não vir à igreja. Ele vai colocar ocupações na sua vida para você se afastar da palavra de Deus. Ele vai colocar coisas diante de você para que você não fique mais firme, para que você não tenha forças para resistir, para que você fique separado do braseiro, apagado. É isso que ele quer. Mas abra sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 6 em diante. Aqui tem um segredo grandioso, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, fiquem firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. O diabo está ao derredor, procurando uma brecha para estragar a sua vida, para tragar a sua vida. Mas Ele mesmo, depois de nós sofrermos um pouco, pastor, por que deixa sofrer então? Porque senão não tem graça. Fala para quem está do seu lado: não vai ter graça. Mas sabe que o sofrimento, ele traz aprimoramento para nós. Você sabe que quem sofreu na vida são os homens e as mulheres de hoje. É ou não é? O sofrimento não constrói o nosso caráter? As dificuldades não nos trouxeram até aqui? É ou não é, irmãos? As lutas da vida não nos fizeram resistir, nos tornarmos mais fortes, aprimorarmos as nossas técnicas, nos esforçarmos um pouco mais?
E se não tivesse as lutas da vida? Se não tivessem as batalhas para a gente lutar, a gente ia acordar cedo, de madrugada, sair para trabalhar, lutar por aquilo que a gente precisa alcançar? Ia fazer isso, irmãos? Se tudo caísse de mão beijada na nossa mão? Então, nós precisamos entender que esse sofrimento que é descrito na palavra, não são as dores, as punições da vida, não, são as batalhas do dia a dia, são as lutas do dia a dia, irmãos, mas que constroem a gente, que formam a nossa história. É disso que a palavra de Deus fala. Mas nesses sofrimentos Ele vai nos firmar, fortificar e nos fundamentar, vai dar base para nós, vai dar alicerce para as nossas vidas, para a gente conseguir resistir. Mas isso é servindo a Deus, não é lá fora, é entregando a vida ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. No tempo certo a exaltação vem, no tempo certo a bênção vem sobre nós. Nós seremos testemunhas vivas daquilo que Deus fará nas nossas vidas, irmãos. Você será testemunha viva de todas as bênçãos, de tudo, toda a exaltação que o Senhor proporcionará na sua vida. Você será testemunha viva disso. Nós temos declarado que 2025 será o melhor ano das nossas vidas. Você crê nisso? O melhor ano das nossas vidas. Mas o que eu preciso fazer? Fazer algo diferente do que você fez em todos os outros anos anteriores. Porque se você fizer tudo igual, o que vai mudar, irmão? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não faz sentido você esperar que algo diferente aconteça. Plantou milho, vai colher milho. Plantou milho, vai colher milho. Não, mas eu queria colher cana. Planta cana. Faz diferente. Não é assim? Agora, eu vou na igreja quando dá. Eu vou entregar o dízimo se sobrar. Irmão, que relaxo é esse? É assim que a gente leva a nossa vida? Eu vou pagar as contas se der. Pô, quem leva a vida desse jeito está bagunçado pra caramba. Está com uma vida desordenada. O que a gente faz quando chega o dinheiro na nossa conta? O que a gente faz, tem ali o recebimento? Opa, vou fazer minhas contas aqui, está aqui, paga conta, tudo aqui, está tudo certinho. No meu planejamento, lá está lá dízimo, oferta, faculdade, isso, aquilo, tem que pagar lá, tudo certinho. Conta de luz, conta de água. Porque se eu não pagar, vai cortar a luz, né? Se eu não pagar, vai cortar a água. Irmãos, se a gente não estiver organizado, a bagunça está na vida. Então a gente precisa se organizar. E quando a gente se organiza, a gente fica mais firme. Está entendendo? As coisas ficam mais tranquilas para nós. Sai da nossa cabeça, vem para o papel o negócio. O Rodrigo pregou aqui, ele falou: eu gosto de anotar tudo. Tem no meu balcão de trabalho, tem aqui, tem ali, tem as minhas anotações. Sabe por quê? Ele tira a preocupação da cabeça e põe no papel. A preocupação depois vai ser achar o papel. Não é, Rodrigo? Eu também sou assim, eu tiro a preocupação da minha cabeça e anoto no papel. Ponho lá, fazer tal coisa, fazer não sei o que, tal, está tudo ali. Aí eu falei: meu Deus, o que eu tinha que fazer? Cadê o papel? Acho o papel e vou resolver o negócio. Irmãos, quando a gente se organiza, as coisas andam melhor. A nossa vida precisa ser organizada. Cristo nos chamou para a liberdade, não para nós ficarmos escravos da bagunça, ficarmos escravos da desorganização, ficarmos escravos do mundo. Ele nos chamou para a liberdade, para nós vivermos uma vida melhor. Uma vida com Cristo é uma vida melhor. Fala para quem está do seu lado: uma vida com Cristo é uma vida melhor. Não tem como ser pior, irmãos. Não dá para ser pior. Não cabe.
E eu quero declarar algo importante sobre a sua vida. Estenda as suas mãos assim, sentado mesmo. Você viverá, e a sua casa, a sua família vão viver o melhor ano das suas vidas, em nome de Jesus. Tome as decisões que cabem a você tomar. Faça aquilo que você precisa fazer. E você vai ver a mão de Deus sendo estendida sobre a sua vida e abençoando os seus caminhos, abençoando as suas decisões, te dando a direção em todas as coisas. Pastor, então o que eu preciso fazer? O que nós lemos lá em Gálatas, que fala sobre o jugo que é do mundo? Nós devemos nos colocar a nossa vida debaixo das mãos de Deus. Nós lemos aqui agora, em 1 Pedro, humilhem-se, coloquem as suas vidas debaixo da poderosa mão de Deus. O que é o jugo, irmãos? O jugo é aquilo que é colocado sobre o nosso pescoço, como gado, como bois. Mas o jugo do mundo, ele é torto, ele é desigual, é uma bagunça. Mas o jugo que Cristo coloca sobre nós, é Ele do nosso lado, nos orientando como caminhar, como andar, o que fazer. Ô pastor, então eu me torno escravo de Cristo, escravo da sua liberdade. Pastor, isso não faz sentido. Irmãos, ser escravo da liberdade é você saber que todas as decisões que você vai tomar estarão debaixo da orientação do Pai. E isso nos faz felizes, porque nós vemos os resultados na nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado, o Senhor te chamou. Você entende o quanto você é especial? Pastor, mas foi fulano que me convidou. Foi o Senhor que te chamou para você estar aqui hoje. Mas Pedro, ele dá uma recomendação: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que é o arrependimento? É consciência, é nós termos consciência do que é errado, é nós termos consciência que nós erramos, é reconhecer o nosso erro. E quando nós reconhecemos, nós não queremos fazer mais, porque enquanto eu não sei que eu estou errando, eu continuo dando com a cara na parede. Enquanto ninguém me fala que eu estou errando, eu continuo fazendo as coisas erradas. Mas quando o pai ensina o filho a fazer as coisas certas, então nós passamos a acertar, porque nós sabemos que se nós continuarmos errando, vai dar ruim, não vai ser legal, vai ter consequências, as consequências não serão boas. Não é assim, irmãos? É ou não é? E fala sobre recebermos o dom do Espírito, porque a palavra de Deus diz que quando nós descemos as águas do batismo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso é o dom do Espírito. E receber o dom do Espírito é para que a gente tenha uma mudança, e a mudança é aquela que nós não conseguimos fazer sozinhos, porque o Espírito Santo nos impulsionará a tomarmos decisões que a gente não conseguia tomar antes.
O Espírito Santo nos conduzirá, nos fortalecerá, nos tornará firmes, para que a gente consiga tomar decisões que antes, sozinhos, a gente não era capaz de tomar. E é isso o que Deus quer para nós, que nós possamos estar com Ele o tempo todo, que o Espírito Santo habite dentro de nós, para que nós possamos ouvir a voz dEle,